Olá, estamos ao vivo para começar mais uma live. E hoje eu vou ter o prazer de falar com um super ator. E o meu convidado já chegou aqui, pontual, como homem de teatro que é. Oi, Elô! Deixa eu chamar o Jefferson aqui. A gente vai falando com vocês aqui já. Oi! Oi, querido! Você falou que eu sou pontual, eu tava aqui, daí eu botei uma bermuda, daí eu olhei no relógio, era 10:01. Eu pensei, já achei que você tava me esperando. Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo ótimo. A primeira coisa para começarmos a live. Eu atrasei um pouco para entrar, porque eu estava verificando letra por letra para escrever seu nome e seu sobrenome corretamente. Então, para não haver erro, vamos fazer um tutorial. Nos ensine a pronunciar o seu sobrenome corretamente e já conta para a gente qual que é a origem. Eu também escrevo assim, eu sou letrando, é Schroeder. E eu falo Schroeder, mas eu recebo mensagens de pessoas que falam alemão que o certo é falar Schröder, Schröder. Mas aí já é muito mais Você difícil. prefere ser chamado de Jefferson Schroeder ou Jefferson Schroeder? Então, escuto de várias formas. Eu já recebi uma ligação uma vez de uma mulher oferecendo um produto perguntando se eu era o Jefferson Svorodner. Aí eu falei, sim. Então tá bom, pode chamar do que quiser, não tem problema. Mas acho que Schroeder, o Schroeder fica mais fácil, né? A gente fala Schroeder, Reder. Schroeder, Schroeder. Isso. Muito bem. E me diz uma coisa, querido, qual que é a tua primeira lembrança da arte? É lá em Canoinhas, Santa Catarina? Qual que é o teu primeiro contato? Com arte, eu acho que é a sensação que eu tinha quando eu ganhava papel em branco dos meus pais para desenhar e eu ficava muito feliz. E eu lembrei disso recentemente, assim, acho que é uma das primeiras lembranças, porque eu desenho também, né? Sim, bom, aliás, é múltiplo, a gente vai falar de tudo isso aqui, mas você então, na verdade, começou a transitar por todas essas dimensões vocais. Você acha que antes da voz veio o papel? Talvez, na verdade, essa coisa da voz é muito louco para mim, porque até hoje eu não sei o que, que eu faço. Mas não de como eu faço, mas porque às vezes na entrevista as pessoas perguntam da minha voz, eu penso, mas o que, que eu faço de diferente das outras pessoas? Porque Dos eu outros acho que atores, né? eu sinto que eu só me proponho mudar a minha voz, algo que todo mundo pode fazer, sabe? Mas eu sempre fiz isso, de imitar vozes, de mudar a voz desde criança. E você tem um momento que marca para você quando você percebe essa modulação vocal profissionalmente falando, que você percebe que isso dá para ser usado no que você vai fazer para a sua vida profissional? Já era Nunca. nos papos em família, nas mesas, você já tendenciava para ser ator, para estar encenando ou não? Sim, sempre tive essa vontade de fazer teatro e tinha um prazer pelo teatro, mas eu nunca imaginei que mudar a voz, que era uma coisa que eu fazia desde sempre, poderia ser o meu cartão de visitas, né? Poderia me definir como artista. Eu seguia um protocolo que todo mundo segue, de fazer teste para novela, para teatro, você achar que uma oportunidade da TV vai mudar a tua carreira, e de repente eu virei um ator que faz vozes. Então, por exemplo, agora eu fiz a campanha da Imaginário, fiz do Macro, fiz do iFood, campanhas que criam campanhas Você trabalhou publicitárias bastante na pandemia, né? A maioria muito. dos artistas sofrendo, correndo, e esse talento que não é uma coisa que todos os atores conseguem fazer. Esse talento te deu oportunidade, principalmente no mundo da publicidade, né, de atuar muito nesse período.
Sim, eu trabalhei bastante na quarentena. Eu tive dias que eu trabalhei mais do que antes da pandemia, assim, de eu estar super organizado aqui para tentar fazer tudo, assim. Foi bem bom para mim a pandemia. Muito porque eu também me fortaleci na internet, no Instagram. Então, as marcas, quando pensam em pessoas que criam conteúdo para a internet, eu acho que isso associa também na cabeça das pessoas que são artistas independentes, que poderiam também gerar materiais e tal de dentro de casa, né? Sim. Quando você ia fazer os testes, né, para publicidade, para televisão, para o cinema, você já, porque muitas vezes você vem do teatro para essas outras vertentes, né? Quando a gente sai do teatro para essas outras vertentes, vem sempre aquele discurso do naturalismo, de sempre puxar o ator para menos e as suas modulações, as suas vozes, as suas personagens são grandes, né? Uhum. Você coloca a tua lente de aumento nessas criações. Você já levava para esses testes essas, essas variações que são ligadas também ao humor ou não? Isso veio depois? Isso era algo que te favorecia nos primeiros testes? Então, na verdade, com os meus personagens, eu aprendi que o naturalismo ele não existe, né? E ele é uma cilada imposta pelos professores e por alguns diretores. Então, hoje em dia, eu observo que se você baixa a tua energia, você fica sem energia. E, então, com os meus personagens, eu aprendo que quando eles não estão comigo e eu tô puramente eu atuando, eu tenho que ter a energia deles. Então, eles é quase que uma entidade, eles se apossam do seu corpo, da sua voz, da sua expressão, de tudo. Eu aprendo muito com os meus personagens, assim, porque eles fluem intuitivamente. E eu, sem eles, eu sou mais racional. E a razão, às vezes, atrapalha muito na atuação, né? Então, tem vezes que eu estudo os textos com as vozes dos personagens antes de eu usar a minha voz. Qual que foi o processo da sua saída? Como foi esse processo da sua saída de Santa Catarina até você chegar no Rio de Janeiro, até você ir fazer cal? Tá. Sempre sonhei em morar no Rio. Minha mãe é carioca, então eu vinha passar as férias aqui. E um dia, assim que eu fiz o vestibular para outras coisas, eu testei para arquitetura, para teatro, para desenho industrial. Eu vi numa revista que um ator tinha feito cal e que ele adorou fazer cal. Aí eu pensei, eu quero fazer cal também. Aí minha avó me chamou para morar aqui no Rio. Isso assim que eu acabei o terceiro ano de pré-vestibular. E aí eu fiz a Cal, me formei no curso técnico e 10 anos depois voltei para a Cal e me graduei. Então agora em 2018 eu me graduei. Você trabalhou como assistente de direção da Celina Sodré, né? Sim, E a Celina, ela é uma especialista na obra do Grotowski, né? sim. E o Grotowski trabalha a exaustão, a repetição, muitas vezes, né? Você acha que esse exercício teatral com a Celina e essa influência dele também te ajuda nessa versatilidade, nessa criação? Não vou falar só da voz, porque não é só voz, né? Tem toda uma embocadura, uma expressão e tudo mais. Isso te ajudou nessa versatilidade para a criação de. Te chamam de o homem dos 1000 personagens. Eu achei o máximo isso. Você acha que Sim. essas bases do estudo, da educação que você teve, e o trabalho também de conviver profissionalmente como assistente, eu pus a Celina aqui, mas existem outros na Cal também. Isso te ajudou? É o teu pilar da tua criação profissional? Então, eu estou escrevendo aqui para a galera, estou perguntando o que que é Cal. Mandei aqui nos comentários, galera. A Celina Sodré, eu estudo com ela até hoje, né? Então, eu às vezes vou até a casa dela, que ela mora em Lumiar agora, frequento o grupo de estudos dela. E a Miwaya Nagzawa, que é uma outra atriz aqui do Rio, são as minhas duas fontes do saber, assim. O Grotowski, ele busca, então, o teatro nessa origem do ritual, né? E trabalha
com o inconsciente, com memória e muito com a memória física. Com esse trabalho da Celina, realmente o Grotowski faz muito parte de mim, de todos os encenadores, é o que eu mais estudo e mais estudei, né? Minha tese meu TCC foi também em cima da obra do Grotowski. E a relação que eu tenho com a Celina e com o Grotowski é permitir que meu inconsciente flua de imagens quando eu estou atuando e quando eu estou escrevendo, de deixar esse inconsciente vir. E também eu sinto que eu entendo melhor o que acontece quando eu faço as vozes, porque as vozes me dão uma sensação de uma leve transmutação, de um tipo de transe bem suave, claro, não num nível ritualístico, mas eu consigo entender um pouco que a mudança de voz atinge uma memória física que me leva para outros corpos e outros cérebros além do meu. Olha, você sabe que ouvindo você falar assim já dá vontade de ser dirigido por você. Você já está preparando os teus trabalhos como diretor? Então, as pessoas me perguntam qual é o meu sonho, né? E eu fico pensando, meu Deus, o sonho dos atores é fazer novela, fazer filme. E o meu sonho é dirigir peça de teatro e dar aula de teatro também. Então, eu tenho muita vontade de dirigir. Olha, eu estava aqui, até ele é professor da Cal também. Antes de entrar aqui, eu estava num curso, né, Aventura do Teatro Brasileiro, do Daniel Marano, que é o professor da Cal de História do Teatro, né? E ele estava comentando que a Fernanda fala que depois que o corpo foi introduzido no teatro, através do teatro dança, ela sente muita falta da voz do ator, da projeção vocal, ainda mais nos atores jovens que vieram de gerações posteriores. Isso não te falta, né? Voz não te falta. Você é um amante da voz, mas eu queria saber, você é um amante do texto? Você tem vontade de fazer clássicos, por exemplo? Você tem vontade de usar a sua embocadura para os clássicos e futuramente protagonizar ou estar em cena em um grande clássico do teatro? Eu acho que os clássicos do teatro são as nossas obras de arte eternas, né? Assim como a gente tem o quadro da Mona Lisa, os quadros do Van Gogh, a gente tem os textos do Chekhov, o Nelson Rodrigues, né? São os nossos gênios aí e que realmente criam obras que são clássicas por serem eternas. Então, eu tenho muita vontade. Assim, se alguém me oferecesse, se eu faria só textos clássicos a partir de agora ou só textos modernos, eu arriscaria fazer só clássicos. Mas isso muito pelo risco de que muitos textos modernos não chegam nem aos pés dos clássicos, né? E sobre a E voz... mal sabem o quanto os clássicos são populares, né? Porque todos Exatamente. os clássicos foram escritos para os populares da época. Shakespeare era um escritor popular, Molière era um escritor popular, né? Sim, sim, sim. E pela voz, eu sou um amante da voz até num nível muito exagerado, né? Então eu tento pensar em outras formas de atuação, porque para mim a voz é tão forte que eu, às vezes, se eu encontro uma voz para o personagem, eu encontro todas as intenções do texto. Que legal. E nem E é sempre eu processo, encontro. né? Porque tem companhias que estudam a criação, inclusive, do texto através do corpo, através do estudo coletivo. É bacana saber que o teu processo começa pela voz. É Pela voz. interessantíssimo isso, interessantíssimo. Se eu acho uma voz, eu tô feito, assim, nos ensaios. Só que se eu não acho, eu fico desesperado. Então, onde eu me trabalho hoje em dia é descobrir esses outros atores que moram dentro de mim. Então, eu dialogo muito com um aceitar uma coisa minha, que é essa coisa da voz, e um tentar descobrir outras formas de trabalhar. Jefferson, tem muita gente pedindo as imitações e tudo mais. Esse nosso bate-papo é uma visita, né, um registro desse momento através da tua biografia de muito que você fez no teatro. Chegar um momento que você quiser fazer o momento beijo, mandar beijo para essa galera. Eu sei que você é pop, você é agro, você é tech, você
digital influencer. Então, se você quiser tirar um tempo, mandar um beijo para essa galera, esses milhões de fãs que merecem totalmente o nosso respeito, mas eu acho também que é uma oportunidade deles conhecerem um pouquinho mais sobre a base, porque o teatro vem antes disso tudo que eles veem nas redes sociais, né? Então, você quer aproveitar, você está enxergando aí, porque eu não enxergo muito bem. Se você estiver enxergando e quiser mandar um beijo para a galera, mandar beijo através das personagens, das vozes, fica à vontade e a gente vai retomando o papo aí, porque tem muita coisa para contar aqui. Eu tô lendo todos os comentários aqui, tô vendo a galera que tá sempre aqui, me acompanha, e também vendo, eu fico falando com você e lendo todos os comentários, e a galera elogiando o texto que eu li no Razões para Acreditar, a gente falando do Sinapse Quiz aqui. Então, tô com vocês, galera. E vocês querendo alguma voz, peçam aqui nos comentários que ele me pede aqui e eu faço. Isso. Querido, eu nunca vou esquecer, e eu até conversei isso com o teu empresário, Marcos Montenegro, quando ele veio aqui na live. Estava no Rio de Janeiro e aí eu fui eu fui me encontrar com meu querido, ele foi um super divulgador seu, meu querido amigo Marino Rocha, um super ator, um super humorista, e eu tiro sempre as temporadas para ver o que está vendo, para assistir o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E há alguns anos atrás, eu estava aí e falei, Marina, eu quero ver uma coisa diferente, eu quero ver uma coisa inovadora. Ele pegou e falou assim, Pedro, então você precisa ir assistir A Produtora e A Gaivota, inspirado no trabalho do Jefferson, que é um menino que está fazendo um espetáculo lindo, a direção do João Fonseca. Vai ver esse trabalho. Era logo no começo, a plateia não tinha muita gente, né? Mas eu fui assistir, eu fiquei encantado. Eu lembro na época de ter te mandado uma mensagem no Instagram, você tinha poucos seguidores naquela época, nos falamos. E o mais engraçado é que a mesma coisa aconteceu com o Marcos Montenegro. O Marino virou para o Marcos e falou, Marcos, vá assistir o Jefferson, vá assistir esse trabalho, que é uma coisa de louco. Eu não me lembro o teatro que eu vi. Onde foi o primeiro teatro que você apresentou esse espetáculo? Eu estreiei no Sérgio Porto, no segundo andar, numa sala que só podia 20 pessoas, por uma questão do Corpo de Bombeiros. E depois eu fui para o Cândido Mendes, lá em Ipanema. O Sérgio Porto é um teatro, o Cândido é na faculdade, né? Isso, o Sérgio Porto é no Maitá, do lado de um posto. Eu acho que eu acho que eu assisti nesse teatro, no primeiro teatro, eu acho que eu assisti. E era uma coisa de louco. E foi um espetáculo de teatro que começou com pouca gente, depois ele cresceu, aí ele foi para o berço do besterol, das comédias. O Cândido Mendes é um lugar onde os espetáculos que para ali vão depois florescem, né? A gente pode falar que Cócegas começou ali, Minha Mãe é uma Peça, Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. E o teatro te abriu uma porta imensa. Eu queria que você falasse desse processo da Produtora e da Gaivota e como que através do teatro, muita gente voltou os olhos para você ali. Para mim é muito emocionante pensar nisso, porque eu fiz esse monólogo como uma tentativa de mudar a minha vida profissional, porque geralmente quando um ator faz um monólogo, ele acredita que aquilo vai mudar a carreira dele, né? E eu pensei, eu vou fazer isso para mudar minha carreira. Não sei se vai dar certo, mas eu quero fazer para mudar minha carreira. E aí eu tive uma dedicação que eu fiquei com muito orgulho de mim. Eu estudava muito, assim. E eu escrevia, eu mexia, eu pensava, nossa, porque eu me cobro demais, assim. E eu, em toda essa autocobrança, eu pensava, nossa, eu estou realmente muito dedicado, assim. E aí foi uma temporada difícil. E um ano depois, eu acho, talvez um pouco menos, que eu ganhei o prêmio do humor, que daí tudo mudou. Então, eu, depois do monólogo, ainda tive uns meses, eu não sei se deu um ano, talvez. Não Que foi eu fiquei... menos que um ano? Porque eu até lembro que eu fui jantar com o Marino na Pizzaria Guanabara e eu falei, cara, é sensacional. Esse cara vai estourar, ele é muito bom. O espetáculo é. Aí eu queria saber se o texto era seu, se ele já tinha me dito que a direção era do João. É muito bom. E eu lembro que depois disso começavam a sair as primeiras notas em jornais, os primeiros comentários, os primeiros críticos. Talvez você demorou um ano para estourar.
o que é estourar, né? Um termo Sim. que às vezes a gente está usando errado, mas eu acredito que no início do início do meio do processo, os olhos pelo menos já se voltaram para você de uma forma diferente, não foi? Eu sentia que as pessoas gostavam muito do monólogo e eu tinha muito retorno das pessoas que assistiam, mas era muito difícil de divulgação e tudo, então eu tinha muita dúvida assim do quanto estava indo bem aquilo. Eu sabia que quem assistia gostava, mas eu pensava em quantas pessoas nem sabiam que aquilo estava acontecendo, sabe? Então, realmente esse monólogo, eu aprendi com esse monólogo que se você se dedica, você consegue o que você quer, mas não por essa coisa clichê que a gente tem de dedicação e alcance, mas é quase um retorno que a vida te dá pelo esforço que você tem, sabe como? Do tipo, dá uma moral, eu acho. Sim, sim. E eles estão pedindo a voz da Kate. Nós estamos comentando sobre o monólogo A Produtoria Gaivota, que mudou a vida do Jeff. Oh, meu Deus, eu não assisti porque eu realmente não o conhecia antes disso. Estão falando aqui, ó. A Nicoliello estava dizendo: cadê a Nani? Oi, gente, tudo bom? Faz tempo que eu não faço um vídeo pro Instagram, mas eu tô ótima. E vocês? Maravilhoso. E o texto é seu também, né? Do espetáculo. O texto é meu, e agora, na quarentena, essa semana, eu estou terminando de escrever meu segundo monólogo, com todos os personagens. Você tem vontade de talvez usar um texto seu e viajar sobre um clássico, como foi o seu texto, pegando um pouco da Gaivota do Chekhov, ou esse vai ser só com as personagens? Esse não é inspirado num clássico, como foi a produtora Gaivota, mas eu tenho muita vontade de fazer clássicos e, inclusive, atualizar os clássicos, porque mais na forma de dizer, né? Porque os textos são às vezes muito escritos de uma forma muito antigas, assim, né? Sim. Menos coloquiais, trazê-los de Exatamente, uma que forma mais. é um precipício, às vezes, isso, né? Alguns diretores não mexem no texto, deixa aquela tradução dura e aí ninguém suporta, né? Tia Ceci, uma mensagem de Natal. Oh, meus anjos, tudo bom? Escute, um ano tão difícil. As pessoas tristes, inseguras, mas muita gente evoluindo como ser humano. Então, que esse Natal ele forneça para vocês uma oportunidade de vocês verem o amor renascer no coração de vocês e vocês redescobrirem esse ser humano que apareceu num ano que exigiu bastante da cabeça da gente. Olha só, o Fábio Packer está dizendo para você mandar um abraço para os parentes de Canoinhas. Fábio é meu amigo de infância, né? Fábio, um abraço para vocês. Fábio Então, me viu criança, a gente brinca, tem foto da gente, sei lá, com quantos anos. A gente fazia um maternal juntos. e o pessoal está perguntando, está pedindo para você dizer, a Magalhães Gil está dizendo como que o Pochat descobriu, como que foi Porta dos Fundos, esse processo todo de ocupar esse humor novo que nasceu aí, que é um sucesso, virou um fenômeno, né? Porchat até hoje, né, amigo da Celina Sodré e assistente dela e trabalhava com ela. E eu era assistente dela bem nessa época que eles estavam trabalhando muito juntos. E aí eu sabia que ele escrevia para o Zorra na época, que ele fazia umas coisas de comédia. E eu perguntei para a Celina se ela me daria o telefone dele para eu mostrar os meus personagens para ele. E aí eu perguntei para ele, ele topou. Eu sentei numa cadeira na frente dele, peguei um papel, acho que tinha umas 30 anotações, e eu fui mostrando minhas vozes para ele. E desde então o Fábio começou a me indicar para alguns trabalhos e para testes e tal. E anos depois, quando eu fiz o meu monólogo, ele não conseguiu assistir meu monólogo até hoje, eu ganhei o prêmio que ele criou, né? Então, os jurados do prêmio dele me indicaram, me premiaram, e a partir
desse prêmio, ele me chamou para o vídeo do Porta dos Fundos. E no making off do vídeo do Porta dos Fundos, o Fábio lembrou de todas as vozes que eu fazia e disse: Jeff, faz aquelas vozes de dublagem. Filmaram isso, caiu no WhatsApp e aí minha vida mudou com isso. Você não teve vontade de fazer online a produtora e a gaivota? E você não tem vontade de, em algum momento, voltar com esse trabalho? Sempre tem uma ideia de voltar, porque muitas pessoas souberam do monólogo depois que ele saiu, né, do ar. E para mim esse monólogo ele ocupa um lugar dentro de mim muito complexo, porque foi muito difícil também fazer ele. Então ele quase que explora um lado meio traumático meu também, assim, daquela questão de dinheiro, de falta de público, e ao mesmo tempo tem essa virada que esse monólogo me deu. Então eu devo a esse monólogo essa mudança na minha vida, mas eu sempre tenho a sensação de que ele serviu para um trampolim, assim. Talvez eu faça ele mais para frente, devo fazer, porque ele se atualiza, assim. Mas minha ideia agora é fazer esse segundo monólogo, até porque no meu Instagram tem pessoas que gostam de vários outros personagens que esse primeiro monólogo não tem, né? Sim. E você ganhou centavos em muitas das apresentações, né? Teve uma que eu ganhei 25 centavos e eu tinha que pagar a produção dos 25 centavos. Eu sei como é. Eu sei como é. Olha, e tela, e tela, e tela, e tela, e tela, todo mundo aqui, meu Deus. Gente, eu tô esperando para saber, gente, quando é que vocês vão tomar a maravilha, a vacina? Porque ela aqui, eu tô querendo voltar a bem para a Terra e tá todo mundo doente. Ai, gente, só vocês mesmo, gente. O FG Vinícius tem uma pergunta bacana aqui. Como que você teve a ideia de dublar dos animais? Eu, esses dias falei até que eu via o padre Fábio de Mello escrevendo, mas depois eu fui ver que eu tenho publicações bem antigas dublando os animais. Antes eu tinha uma questão de procurar vídeos que os animais abrissem a boca. E hoje em dia eu dublo eles de boca fechada mesmo. Então, eu não sei, faz tempo que eu faço isso, assim, não sei de onde vem. Você é autor também, né? Você está trabalhando aí junto com o pessoal da Letramento. Você teve seu primeiro livro, né? Que Sim. é o Ponto. Tá aqui até. E como que tá o processo do segundo livro, Dois Pontos? Eu acho essa capa... Acho que você tá um gato. Quem concorda comigo que ele tá um gato nessa capa aí? Ele Obrigado. É um gato, mas ele tá mais gato nessa capa aí. Tem na Amazon para comprar, se vocês quiserem. O Ponto e meu nome, vocês acham? Eu estou escrevendo, eu tenho muitos textos para o segundo livro já. Quando eu terminei esse primeiro livro, eu achava que eu não ia conseguir mais escrever, como se eu tivesse esvaziado tudo que eu tinha dentro de mim. E alguns meses depois, de muita autocobrança, eu comecei a escrever. E tem uma primeira história que eu ainda tento destrinchar ela para que depois eu monte esse segundo livro. Então, assim, eu quero montar essa primeira história para depois inserir todos os textos que já estão prontos e alguns que eu preciso revisar. Mas creio que ano que vem já vou fazer isso. Eu tive a sensação, quando eu fui assistir o espetáculo, que havia uma certa timidez e inocência até em você. Você é tímido? Você é uma pessoa mais reservada, caseira, e atrás dessas máscaras todas, vozes, personagens, e tantos personagens, há um garoto tímido ou não? Eu faço análise já há alguns anos, né, como psicanalista, e eu às vezes trabalho em análise para tentar entender se essa minha timidez ela é uma defesa por algum motivo ou se ela é natural da minha personalidade, assim. Na minha casa, nós somos em 4, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão, e somos muito reservados. Nós somos uma família muito silenciosa, muito pacífica. Então, eu acho que, às vezes, mais do que tímido, eu sou silencioso, assim. E eu sinto que a minha timidez, ela aparece quando eu tenho que romper esse silêncio. Por exemplo, estou num avião e vem alguém pedir para eu fazer um alienígena para um vídeo. E aí eu fico meio tímido, com vergonha. Eu acho que eu tenho algum nível de reserva, de talvez timidez, mas para mim ainda é um enigma isso. Você
foi convidado para fazer um espetáculo num momento onde os personagens estavam no auge. Aí você é convidado para fazer antes que a definitiva noite se espalhe, né? Sim. Em Latinoamérica, que é a direção do Felipe Hirsch, que é outro reservado, é outro cara incrível, do Sul também, parceiro do Weber. E você vai fazer o espetáculo que tem o Weber, que tem a Débora Bloch, que reúne textos de autores latino-americanos. Como que foi o convite para integrar esse elenco? Algo onde você pode mostrar uma outra vertente e esse processo com um cara que, assim, o Felipe como João Fonseca, dos mais importantes diretores de teatro contemporâneo, né? Assim, do nível de Gabriel Vilela, Jorge Tacla, José Posse Neto, dos nossos grandes diretores, né? O Felipe Rich é considerado um dos maiores diretores do Brasil, né? Inclusive com reconhecimento internacional, né? Um cara que conhece pessoas muito de alto nível. Eu lembro da gente criando a peça e ele dizendo: eu vou falar com tal roteirista, e tipo, pessoas indicadas ao Oscar, sabe? Eu pensando, meu Deus! E ele, assim, ele é nesse nível de influência, né? Para mim, o convite do Guilherme Weber acontece no hotel em São Paulo, assim que eu tinha dado minha entrevista lá no Porchat. Aliás, só uma aspas, o Weber é elegantérrimo e engraçadíssimo. Né? Assim, as pessoas veem aquele homem, ele conversa com você e são tantas citações, assim, é uma Barça humana, é o Google praticamente, tanto conhecimento, mas ele é extremamente divertido, né? Ele é muito culto, né? Muito talentoso e uma das pessoas mais engraçadas que eu já vi na vida, assim. E aí, um dos meus medos era que, assim, quando eu percebi que eu estava virando uma referência pelos meus personagens, era de eu virar um ator de comédia. Não por preconceito, mas eu não me identifico muito com a comédia. Eu não vivo muito a comédia, eu não assisto comédia, eu não tenho muito isso, assim. Eu faço coisas de humor, de comédia, mas não me sinto um comediante. Então, eu tinha um receio de ser visto pelo meio artístico como um comediante. E aí, o Guilherme me ligou para fazer essa peça, falou que era a direção do Felipe, que estava a Renata Gaspar, estava a Débora Bloch. Eu pensei, gente, isso é um luxo, assim. Eu lembro de eu desligando o telefone, olhando pela janela assim, de São Paulo e pensando, meu Deus do céu, meu Deus, muito obrigado, assim. E eu falei isso pro Gui, eu falei, Gui, esse convite de você foi assim... E celebrava sulistas de sucesso, né, também, assim. Porque a história do Weber, do Felipe, como a sua, que saem do Sul e vêm para esse eixo e ocupam o Brasil inteiro, né? Sim, sim. E aí foi um sonho trabalhar com eles, assim. O Felipe é um gênio, né? E um nível de educação. E a Daniela Thomas fazendo aqueles cenários. E você vê as pessoas, figuras que são o auge das profissões no nosso país, referências, assim, de altíssimo nível. Então, eu estava vendo a Daniela Thomas criando um cenário com o Felipe Rich e vendo a Débora Bloch ensaiar e a gente passando o texto e assim... Lindo, foi um sonho, assim, meu Deus do céu, sério. Eu assisti, eu lembro que eu olhava para o cenário e eu falava, nossa, isso aqui é imenso, porque era uma coisa de louco, né? Tirava o nosso fôlego já pela cenografia, e depois quando você assistia a costura que foi feita na dramaturgia, a delicadeza de como vocês faziam, realmente um belíssimo espetáculo. Eu acho que inclusive faltou da crítica um reconhecimento maior. Ele foi muito bem recebido, mas ele é, para mim, um dos melhores trabalhos do teatro atual que eu tive a oportunidade de assistir. Incrível, incrível. Obrigado, a gente ficou muito orgulhoso, foi muito corrido, porque a gente ia fazer uma peça, abandonamos a peça no meio do processo, encomendamos texto, o ano estava terminando, o Natal estava chegando, e aí a gente recebeu o texto perto da estreia, assim, foi uma loucura.
Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos celebrar muita gente importante de teatro, Companhia Mondé, Inês, Jobilac, Suassuna, Alcione Araújo e todo o teu processo teatral de trabalho com essa galera toda. Sim, trabalhei na Companhia Mondé, né, durante anos. Foi a primeira, Inês, foi a primeira profissional forte no mercado que abriu espaço para mim. Nós viajamos o Brasil todo, muitas apresentações de várias dessas peças. E com isso também conheci o Jobilac, que no futuro, né, vai ser o nosso Nelson Rodrigues aí desse período, né, o nosso grande autor de teatro, né? Então foi muito interessante. Eu tenho uma admiração pelo Jô, que eu acho que pouquíssimos autores brasileiros alcançam assim no teatro o nível dele. Vamos falar de cinema. Tem um longa para sair, né? Que foi direção do Murilo Benício, o Isso, Pérola, onde você vivia um personagem que tinha por nome Danilo. Eu queria que você contasse um pouquinho do que você puder contar sobre esse trabalho. Pérola é uma peça do Mauro Razzi, né? Que conta a história do Mauro Razzi e fala sobre a família dele e tal. E Pérola é a mãe dele. Que na peça, quando foi feita, a Vera Holtz que fez e foi um sucesso. Roberti. E agora no cinema o Murilo Benício adaptou e a Drica Moraes faz a Pérola e eu faço o Danilo, que é o namorado da filha dela. Então, namorado da irmã do Mauro Razzi. E Olha, isso, tá lindo. Tá dizendo, Pérola, muita expectativa. Então, tá muito lindo mesmo. Murilo Benício também outro acontecimento na minha vida, assim, porque um cara muito importante. Eu lembro da gente na casa dele, lendo o roteiro, eu pensando, gente, tô aqui na casa do Murilo Benício, sabe? A gente vai vendo você vai se aproximando de pessoas que você cresceu admirando o trabalho. E também um grande diretor e um nível de educação altíssimo, assim. Olha que maravilha, o Luiz Valdez, eu vi essa peça original no curso que eu estava agora, do Daniel Marano, estava a Gabi Razzi, que é sobrinha do Mauro também. Olha! E eles estão dizendo aqui, olha que legal, e oportunidade de ver no cinema agora. E você fez um curta também, Aceito, do Felipe Cabral, né? Sim, esse curta também ganhou alguns prêmios internacionais, né? E faz alguns anos que a gente fez isso. E o Fê tem vontade de transformar num longa isso, né? Então também, quem sabe, em breve a gente não mostra isso pro mundo todo maior. Olha, tem muita gente dizendo que você, na verdade, é misterioso. E os pedidos de namoro e de casamento são, assim, vários aqui durante a live. Depois, pena que não fica salvo os comentários, né? Pois como é que eu vou saber com quem eu vou casar, né? Porque depois você poderia avaliar caso a caso para ver se você topava um namoro e depois topava um casamento, né? Olha Sim. aí que pena. Ah lá, aí bomba aqui, o pessoal falando comigo. Deixa eu ver. Eles estão falando que a pergunta tá na tela ainda. Para mim não tá, mas talvez para eles. Deve estar atrasado. Qual que é o pessoal tá pedindo para você fazer a Tia Vera? A Tia Vera é a das girafas, né? A Vera tem uma voz assim, um pouco cansada. É mais assim. É meio isso. E agora tem a Alessandra, né? Que é a macaca que fala assim, com a voz. Você tem alguma voz e alguma personagem que você ainda não lançou, que é inédito? Não, agora não. Quer dizer, não. Tem umas vozes que eu brinco com os meus amigos no WhatsApp, assim, que são figuras de WhatsApp, mas nunca desenvolvi um universo para essas vozes. Catarina. A Catarina é a mais nova do meu Instagram. Que tem a voz assim, bem divertido. Queria agradecer por estar aqui na live, estou sendo bem divertido e achando interessante saber toda a história do Mauro Razzi, uma peça bem famosa, bem divertida. O universo feminino te encanta? Muito,
Muito, porque eu lembro que eu desde criança eu passava trote imitando mulheres bem mais velhas, assim. Acaba que eu desenvolvi uma habilidade de mudar a voz para o feminino, para várias modulações e idades, assim. Acho que muito porque é algo muito distante de mim, né? Então vira essa. Eu lembro de eu fazendo meu monólogo de CP Produtora e a Gaivota, e tinha apresentações quando eu tirava a peruca para agradecer e mudava a minha voz. Algumas pessoas diziam, é um homem! E, e você vê, Não, então. era uma coisa assim. Acho que foi a primeira vez que eu vi um homem fazendo uma mulher em que eu falava, gente, eu não quero parecer que outras criações para o feminino, por exemplo, Paulo Gustavo faz isso muito bem, né? Mas era uma coisa que eu falava, gente, não é possível, é diferente de tudo que eu já vi. Não parece, há comédia, mas não há uma assim, eu não sei Uhum. definir. Era uma coisa incrível de não parecer que não havia um deboche, que era uma incorporação, tinha uma coisa de entidade, de ritual mesmo, sabe? Profunda. E você não fazia força para encarar a personagem, como você não faz para encarar nenhuma das outras. O Paulo Gustavo também talvez tenha essa mesma facilidade, mas muitas vezes quando a gente vê homens interpretando mulheres, parece que há uma força ou a contenção de uma força para conseguir chegar lá. E no seu caso, isso não acontecia, né? Nisso é interessante ouvir falar nisso. Tem dois exercícios meus. Primeiro é um grande respeito pelo feminino, né? Assim, é comum atores se equivocarem ao fazerem mulheres e fazer sempre uma mãozinha e fazer uma mulher que não existe, né? Um tipo de equívoco mesmo que o homem tem sobre o feminino. Então, quando eu faço mulheres, eu uso toda a minha força masculina, que é o que eu tenho dentro de mim, para dar vida para essas mulheres, assim. E sobre a comédia, realmente, eu não. E aí que eu te digo sobre essa coisa de comediante, eu não vou muito para esse lugar de fazer a graça. Eu tento que essas pessoas sejam críveis, assim, sejam pessoas que existem e que se você rir, você riu, mas se você não rir, tudo bem, porque elas não são para rir, sabe? A Meire era meio assim. Eu lembro que tinha piadas, eu lembro que ela dizia assim. Não sei se vocês sabem que antigamente atriz e prostituta era considerada a mesma coisa. Hoje já mudou muito isso. Hoje você pega aí todas as prostitutas e estão todas aí fazendo novela, trabalhando na TV. Eu lembro que eu falava isso sério, assim. Eu lembro que foi uma atriz mais velha lá que falou: Meu Deus, não, tipo, a mulher se ofendeu de eu dizer isso, sabe? E para mim a graça era essa, de dizer coisas que era para rir, mas que eu Não, falava e o mais assim. legal, na verdade, não é fugir do clichê, é usar o clichê para fazer a gente pensar em outras coisas, né? E Exatamente, quando exatamente. você leva para a tua personagem, você está dizendo que muita gente trata várias atrizes ainda, só tirou a carteirinha, mas ainda tem muita gente que tem esse mesmo olhar para muitas atrizes. Exatamente, Sensacional. Eu fazia ela super preconceituosa, assim, então. Você Porque vê, precisava. é uma coisa louca, porque ela era a produtora era assim. A Nani teve a oportunidade de fazer isso, né? Quando a Nani People vai fazer Caros Ouvintes, ela faz a mulher que entrega os atores para a ditadura militar. Então, olha a maravilha de ver onde os atrizes podem chegar Uhum. e o que o trabalho do ator pode fazer. Falando em onde pode chegar, onde você gostaria que o seu trabalho de ator chegasse agora? Estamos num período pandêmico, espetáculos, cinema, televisão muito difícil. Mas se você pudesse optar hoje, lógico, você é dono do seu destino, da tua carreira, mas onde você gostaria que o seu trabalho de ator chegasse? O que te faria feliz nesse momento? Isso é interessante. Eu sempre fui muito sonhador. Eu tinha uma certa ansiedade para que os meus sonhos se realizassem. E há uns 2 anos, talvez, eu acalmei meus sonhos assim. Então, hoje em dia, meus sonhos estão muito. Se eu chegar onde eu estou agora, eu já estou muito feliz, de verdade mesmo. Assim, eu consegui ficar tranquilo com o que eu tenho, assim.
ter terminado o meu segundo monólogo é uma glória para mim. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer meu monólogo. Tenho vontade de fazer dramaturgia, filmes bons, mas os meus sonhos, às vezes, não são chegar em alguns produtos ou em algo, mas em alcançar um nível de excelência na minha atuação. Assim, são coisas que eu rezo, que eu trabalho na minha análise, que eu penso 24 horas por dia, que eu estudo, que eu observo de como ser um ator que eu admire. Assim. Então, se fosse te responder isso, eu gostaria de chegar num nível de ver meus trabalhos todos e pensar: você entendeu o caminho para trabalhar como ator? Que eu ainda não sinto isso. Tem coisas que eu faço e ainda penso, putz, poxa, não percebeu ainda que não era para fazer dessa forma, sabe? No momento atual que a gente está vivendo, chegar vivo a 2021 já é um bom primeiro passo. Já né? é lindo, pois é. Vivo e saudável, né? De cabeça. Sim. Olha, a Teodoro Denise pediu para você mandar um beijo para ela, como o bombeiro Brian. Teodoro Denise, deve ser. Olá, Denise, Teodoro. Eu gostaria de te mandar um abraço e um beijo. Eu não sei se é Teodoro Denise ou Denise Teodoro. Ana Cherula, que é puro amor, né? Paulo Letier, querido ator, produtor. Olha lá. Ela falou, fico esperando suas dublagens animais. Mania de querer chegar, segue. Todo mundo aqui divertido, curtindo muito. Trabalho para a infância, para a juventude. Esse público te encanta? Você teve uma visita pelo conto do João e Maria, a tua visão, o teu olhar sobre essa leitura dos Irmãos Greens, mas você tem vontade de desenvolver algum projeto específico para criança e para adolescente, que na verdade acaba sendo um trabalho para a família, né? Tenho muita vontade, também faz parte dos meus sonhos ter um diálogo com as crianças direto, né? Porque indiretamente eu sei que as crianças acompanham meus conteúdos. Dá um receio de fazer coisas para criança no momento onde o Brasil está muito arisco, né? Então eu imagino que eu me sentiria talvez com uma grande responsabilidade de dialogar com o público infantil. Porque às vezes eu me sinto incompreendido no Instagram. Imagine se eu fosse um cara que fizesse produtos para as crianças. Então, eu acho que o nosso país acaba perdendo porque merece perder, né? Como diz o Peter Brook, cada plateia tem o espetáculo que merece. Mas eu tenho muita vontade de trabalhar com criança. Para a infância e para a juventude, quando a gente não prepara o nosso público, né? Quando a gente não incentiva um público que consome teatro para a infância e para a juventude, a gente não entende que esse naco vai deixar futuramente a gente sem público adulto, seja para Exatamente. Drama, musical, todas as outras coisas, né? Sem formação, né? Porque o teatro é uma das formas de formação, né? Sim. Olha, amo o Diabedo do Cavalo. O Jair. Ô, Sheila, bom? O Diabedo. O cavalo, bom? O povo tá pedindo a Rosana aqui também. Gente, quero aproveitar a live, dizer que quarentena tirou todo mundo da rua, mas eu continuo dando minhas aulas de canto online. Você já registrou quantos personagens são exatamente? Você sabe o número? Varia, mas fica entre uns 20 personagens. Tem um momento bacana que você fez rádio, né? Também. Fiz. Como que é? Tem vontade de voltar para a rádio? Como que foi essa experiência? A rádio é um processo rápido, o retorno é rápido, é direto. Como que foi para você? Nossa, a rádio é um tiro no escuro, né? Porque assim, você entra em cena do nada. E eu lembro que eu cheguei a fazer umas coisas no Patrulha da Cidade, que eram umas cenas. Fiz no My Way, que era uma rádio de um amigo meu.
Eu adoro rádio, eu tenho vontade, às vezes, de ter um programa que eu atendo o telefone com as vozes dos personagens e fale Então, com os ouvintes. diga alô, Cristina. Isso! Mas acredito que eu devo fazer o podcast, talvez, em breve, nessa frequência aí, porque é o mais libertador também. Você cria o Você produto e tem vontade de entrega. fazer ao vivo, de ter uma resposta rápida e direta das Ah, pessoas, eu ia adorar. independente de ser na rádio ou no rádio? Ah, eu ia adorar. Eu adoro improviso, né? Para mim, o grande barato é inventar tudo na hora, assim. Você, quando a gente fala de criação, você vai para um caminho. É importante dizer isso também, né? Que o teu jeito de criar os personagens, ele traz um diferencial. Que até então as vozes elas eram voltadas quase que na totalidade por humoristas para reproduzir ou ressignificar outras pessoas que existem, né? Existem, era voltado para Imitação. imitação. E você traz vozes para criações próprias. Você já tentou imitar? Existe alguém que você imite ou não? Tudo vem também de uma partitura própria de criação de personagem. Eu não tenho também muita vontade de imitar. Acabo imitando muitas pessoas desde que eu nasci, mas assim, professores. Agora eu voltei para a faculdade. Eu mandava no grupo da faculdade vários áudios imitando os professores. Tanto que uma professora, os alunos da minha turma ficaram muito amigos dela porque interagiam com a minha imitação. Hoje em dia todo mundo encontra ela, fala com ela e acho que ela nem entende de onde tanto amor, assim, porque meio que virou uma brincadeira com o meu personagem. E eu lembro que uma vez eu fiz a Marília Gabriela para um vídeo do Parafernália também, que era com o Rodrigo Fagundes, o Wendel Inclusive, Bengelac. a produtora lembrava um pouco, assim, né? Na caracterização. A produtora da produtora e a Gaivota, eu achava em alguns momentos fisicamente parecida. Você não acha? Ah, falam isso, que às vezes parece com a Marília Gabriela, né? Diziam isso. A voz não, a entonação não, mas a faceta eu achava que lembrava. Eu já fiz ela uma vez e já vi alguns comentários, gente dizendo que parece. E Diário de um Confinado, como foi trabalhar com o Bruno Mazzeo, com a Joana Jabassi? Como foi esse processo de fazer algo para a televisão, que trabalha superprodução, ainda mais a TV Globo, né? Em um momento em que você faz, muitas coisas foram feitas de casa e que dependiam, inclusive, do talento, mas também de um trabalho de produção de cada ator na sua casa. Você foi regrado para criar e produzir em casa? Você é um cara regrado ou você é um cara desorganizado, que se entende na sua loucura e na sua desorganização? Eu sinto que eu aprendi a ter disciplina no teatro, mas não porque o teatro ensina a ter disciplina, que isso também é um caminho para algumas pessoas, mas porque foi quando eu me encontrei na vida, assim. Então eu era um aluno muito desregrado, porque eu não achava nada demais nas aulas que eu fazia na escola. E aí quando eu comecei a fazer teatro, eu pensei, uau, agora eu vejo que tem um porquê de me concentrar, assim. Continuo me treinando para ser cada vez mais disciplinado. Acho que eu gostaria de ser mais disciplinado. Mas, igual meu analista diz, Jeff, você acabou de lançar um livro, você acabou de escrever um monólogo, então você está fazendo coisas. Você é muito guloso, o que mais que você quer? Mas houve essa cobrança, não houve? Durante a pandemia, eu senti muito isso. Porque Sim. chegou um dado momento que, durante a pandemia, parecia que nós, artistas, todos precisávamos tirar algo bom do caos. Todos nós precisávamos criar um espetáculo online, escrever alguma coisa, fazer alguma coisa. E nem sempre é assim, né? Do meu monólogo, eu pensei assim, se eu não escrever agora, eu sou um banana, eu pensei. E eu me cobrei me xingando, assim, eu pensei, você vai escrever porque você está em casa. Você não está saindo, você está com o teu computador. Ah, tudo bem que está nervoso, tudo bem que está triste, tudo bem que está. E eu não consegui escrever meu monólogo. Daí eu procurei um diretor de teatro e falei com ele, eu preciso que você me cobre uma vez por semana tantas páginas de monólogo. Ele falou, tá bom. E aí marcamos uma reunião por semana e eu fui escrevendo para ele. Sim,
Sim. Olha, a Andréa Ximenes, legal isso, legal de ouvir só voz é que a imaginação de quem ouve fica muito mais livre. É legal isso, André. Eu ouvi um podcast, direção do Márcio Macena, com a Mel Lisboa, que me levou para um lugar que eu nunca tinha visto, que eu me senti, sei lá, quando minha avó falava de radionovela, sabe? Ele trabalhou em mim um ouvido que eu não tinha, né? Que aí ele me liga a imaginação. Você tem vontade de fazer coisas só com a voz, para talvez estimular ainda mais? O podcast é algo que a gente pode esperar, que você citou aí? Hoje, inclusive, estava conversando sobre isso com alguns produtores e eu penso em talvez fazer o podcast. Uma coisa que eu acho legal de fazer é fazer os vídeos onde as pessoas veem eu mudando a voz. Mas eu ia amar também criar essa ilusão de... Às vezes aparecem seguidores novos no meu Instagram e falam: quem faz a voz da macaca? Aí eu digo: sou eu. E a voz do macaquinho? Sou eu. Então, assim, eu às vezes fico pensando: eu queria que as pessoas soubessem que sou eu que faço tudo. Mas, ao mesmo tempo, se as pessoas não percebem, é sinal que as vozes estão muito diferentes umas das outras. E aí... Seu podcast de terror foi ótimo. Gente, vamos lá. Peçam aí. Vamos lá, peçam as personagens que vocês querem, que a gente pedir para ele fazer aqui, para a gente poder ter esse registro, porque senão depois vocês não... Olha lá, ó, o Paulo Leite faz uma radionovela fazendo todas as vozes. Acho isso incrível. ia ser bom mesmo, hein? Isso é incrível, incrível. Cocola! Oi, gente, viado. Achei que ninguém ia pedir para eu falar, viado. Eu acho que vocês, viado, esquecem de mim. Ai, meu Deus. Ele já fez. Estão pedindo. Ah lá, adoro os macaquinhos. Os macaquinhos. É a Alessandra. Oi, Tiago. Tia Nani, ele fez a Tia Nani, ele fez Itela. Oi, gente, já falamos. Acho que a gente fez vários. A tia Cícia. Oi, Laísa, tudo bom? Falamos mais cedo. Querido, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo e eu queria muito ter o teu registro também. Porque você é um cara de teatro e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter visto a produtora e a Gaivota e ver todo o que o teatro te proporcionou. Mas você sabe que o teatro ele é uma realidade distante de muita gente no nosso país, né? Tem muita gente aqui que te conhece pela internet e tenho certeza que quando tudo voltar ao normal e você for fazer teu monólogo, você vai, além do eixo Rio-São Paulo, viajar ao Brasil. Você vai encontrar muita gente que vai pela primeira vez no teatro por causa do teu monólogo. Se um homem ou uma mulher que, por exemplo, nunca foram ao teatro e que te conhecem da internet, se eles perguntassem a você, referência de artista que é Jefferson Schroeder, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Eu sinto que o teatro ele existe por uma relação humana, né? Apesar de toda a tecnologia, é uma arte presencial e que é feita pela presença de duas pessoas no mínimo, né? Como a gente define o teatro, é que basta ter uma pessoa apresentando e outra assistindo para que a gente tenha o teatro. Então, acho que as pessoas devem ir ao teatro para vivenciarem algo humano feito especialmente para elas, porque o teatro é um encontro especial para a pessoa que está ali naquele dia, para a pessoa que se permite. É uma arte feita especialmente para você naquele dia e um outro dia vai ser feito especialmente para outras pessoas que vão assistir a gente, né? E nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser igual. E por isso é tão especial, né? Não é um produto pronto, é um produto que tem também a energia de quem assiste, né? Ele não é um produto pronto, né? Ele é um produto em produção. Exatamente. E parte dessa produção depende do público, com certeza. Querido, olha só, da próxima vez tenho que fazer eu vou reviver o Em Nome do Amor com você, porque foi a live... Semana que vem eu completo 300 lives e foi a live com mais declarações de amor,
com mais pedidos de namoro e com mais pedidos de casamento. No teu currículo, você pode adicionar agora o adjetivo sex symbol, porque foi uma enxurrada aqui. Isso aí. Preciso malhar um pouco para alcançar um status de galã. Você pode fazer tudo. Olha, muito obrigado. Manda um beijo pro Paulinho, da Montenegro Talents, que costurou o finalzinho pra gente. Aí foi muito legal. E eu espero que... Eu lembro quando você tinha 30 mil seguidores e logo depois foi para 300. E hoje... São quantos seguidores hoje? Eu não Tá me recordo. 474, eu acho. Eu espero que os multiplicadores sejam sempre aí, de 4 para 400 mil, porque você merece ser um talento e foi ótimo bater um papo contigo. Quero te agradecer também, acho que foi uma das vezes que eu me senti mais à vontade, com as perguntas mais inteligentes que já me fizeram numa conversa. Então, obrigado pelo teu carinho em pesquisar sobre a minha vida e pela tua genialidade aí ao me entrevistar, tá bom? Imagina, querido. Quem sabe a gente não, quando tudo isso passar, a gente não repete, a gente junta o Marino, querido, o Max Montenegro, para relembrar ainda mais isso tudo que nos uniu, a produtora e a gaivota, tomando um drink, comendo uma pizza e batendo mais papo, tá bom? Vamos sim. E galera, obrigado por vocês estarem aqui, tirando um pouquinho do tempo de vocês. Esses dias eu vi uma coisa de um amigo que eu achei linda aqui. Quando a gente está com uma pessoa, igual a gente está aqui, igual vocês estão aqui, que é tão especial porque a gente dedica uma parte da vida da gente para estar com essas pessoas, no meio de milhões de possibilidades de pessoas no mundo. Então, obrigado por vocês estarem aqui, dividindo a raridade que é o tempo de vocês aí. Fiquem bem, tá bom? O público ficou aqui o tempo todo. Queria agradecer a todos os seus fãs. Eu sei que eles esperam muitas brincadeiras, muitas imitações, mas eu acho que foi uma oportunidade para eles todos também saberem que por trás dessa telinha aqui e da rede social e dos milhões de seguidores tem um artista muito concreto que tem um trabalho incrível. Então, eu acho que os teus fãs todos, essas milhares de pessoas que passaram por aqui, estão saindo agora daqui e conhecendo melhor você. Isso aí, tamo junto. Obrigado pelo carinho, Beijo, tá? querido. Beijo. Tchau. Tchau.